Deu certo. Que bom. Tá me ouvindo? Sim. Que bom. Olá, olá, Emerson Zoc, olá, seguidores do Emerson. Eu imagino que os meus também consigam acessar, né? Não sou muito boa nessas coisas, não, mas eu imagino que os meus também consigam acessar. Acredito que sim. É a primeira vez que estou fazendo uma live no Instagram, que eu sou um pouco caipira para as questões de tecnologia. Na verdade, eu mesma nunca fiz por conta própria, sempre as pessoas que convidam. Por isso que eu falei, monta aí, me convida que eu entro. Ah, que Tudo bem? legal. Tudo bem com você? Tudo, tirando a minha mamãezinha, que infelizmente, por conta da síndrome do pânico, o quadro dela ficou agravado. Nós fomos obrigados a colocá-la em uma clínica. Isso daí está consternando demais. Eu Mas, assim, entendo. ela está extremamente bem cuidada. Ai, que bom, Graças graças a a Deus, Deus. graças a Deus eu achei uma clínica assim maravilhosa. Ela já não estava comendo, já não estava bebendo, não queria tomar medicação. E essa semana nós fomos visitá-la e ela estava bem coradinha, bem melhor nos Ai, que aspectos, né? Só bom. a cabeça que ainda não está um pouquinho legal, né? Mas eu acredito que com o tratamento psiquiátrico vai chegar lá de Ela volta. vai melhorar, tenho certeza que ela vai melhorar. Com Tenho certeza. E tudo certeza. isso em virtude do quê? Desse, dessa pandemia, do que a mídia colocou de exagero em cima. Nós, em vez de termos aí uma distância funcional, tivemos uma distância social, isso acabou gerando transtorno, e não é só em idosos, porque como a minha mãe tem um plano de saúde, que é específico para pessoas que já estão entrando na terceira idade, e eu conversando com os médicos deste convênio, eles me falaram que a quantidade de idoso é enorme que está desenvolvendo transtornos. Mas eu Uhum. percebo que não é só em idoso. Pessoas adultas como nós, adolescentes e crianças também estão entrando nisso. É, Graças a Deus que agora a as mídia deu uma crianças, sossegada. as crianças pela falta do convívio, né, com os amiguinhos, muitas vezes também por temor, por não terem dimensão, né, do problema. Muitos adultos também acabaram desenvolvendo uma espécie de pânico. Até tem uma colega lá na Assembleia que, desde que tudo isso começou, ela nunca mais pôs o pé na rua, entendeu? Ela entrou mesmo num processo de pânico, não tem outra palavra. E isso também, vamos dizer, compromete a saúde, né? Então é óbvio que é importante nós termos uma postura responsável, Sim. evitarmos aglomeração. Eu tenho dado essa orientação e seguido essa orientação desde o princípio, usar a máscara. Porém, se nós entrarmos numa acho que nessa bolha de medo, né? Isso pode comprometer muito mais a saúde. Isso pode comprometer muito mais a saúde, os relacionamentos, muitos divórcios também, separações, brigas, violência doméstica, brigas entre vizinhos. Então, tudo na vida precisa de ponderação. Não é assim? Tudo na vida precisa de ponderação. Mas vamos Eu falar um fico pouquinho da feliz. sua campanha. Vamos, é verdade. Bom, Qual é seu número? 17051. São Paulo precisa de boas ideias. Que bom, que bom. Eu fico feliz que você tenha se candidatado, tenho acompanhado a sua trajetória, né? Te conheci, se eu não estou equivocada, foi numa palestra que eu fui dar em Sorocaba, não foi? Foi Isso. Sorocaba? Que você Foi que eu estava lá. estava com uma camisa, eu estava com uma camisa muito bonita com rosas bordadas e você a primeira coisa que viu falou: "Olha que camisa linda". Eu adoro florida, eu adoro roupa florida. Tô sem ela aqui, até comprei uma máscara cheia de florzinha. E eu lembro Adoro. de que eu te conheci, você veio conversar comigo, falamos do tema da palestra. Depois você me acompanhou também numa live, numa rádio local, não é isso? A gente gravou um vídeo e dali em diante eu comecei a acompanhar a sua trajetória. Sempre uma pessoa muito coerente nos seus posicionamentos,
Nem sempre nós concordamos, mas também uma pessoa extremamente respeitosa nas divergências, né? Então, assim, eu realmente tenho uma impressão muito positiva, né, do Emerson Zoc, nosso interlocutor aqui, e quando começaram, né, as tratativas para as candidaturas, e eu lembro que conversei com o presidente estadual do partido e falei: olha, você quer que eu comece a pensar pessoas para se candidatarem? E realmente fiz um trabalho de garimpo, né, ligando para pessoas que nas várias cidades eu conheço e que eu gostaria que se candidatassem. E dentre essas muitas pessoas, uma era, né, você, Emerson Zoc. E eu fico contente que você tenha decidido enfrentar esse desafio. Estou na torcida para que você seja eleito. Vitória! Vamos mudar a situação da Câmara Municipal. Porque São Paulo é uma cidade que se compara a um país e dá para ser feito muita coisa. O teu som está saindo bem aí? Meu som abaixou muito. O teu som tá bom? O meu som está ótimo. Tá, então eu vou aumentar aqui um pouquinho para ver se eu consigo, senão a gente entra de novo. E me diz uma coisa, o que você, uma vez eleito, né, pretende fazer pela cidade de São Paulo, que está tão sofrida, de certa forma abandonada? Qual que é a sua pauta, qual é o seu principal projeto para São Paulo? Olha, são décadas, né, de esquerdismo. A cidade está em frangalhos. Nós precisamos de gente que seja pau para toda a obra, que tenha realmente um processo de criatividade muito bacana na mente, no coração, para poder ajudar as pessoas em praticamente todas as plataformas. Meio ambiente, educação, saúde, transporte, tudo, absolutamente tudo. Uma pessoa que tem no DNA dela, correndo nas artérias, essa coisa do espírito altruísta, ela consegue colaborar de uma forma agregadora. E eu tenho meu coração muito tranquilo com relação a isso, Janaína, porque há 20 anos eu sou um terapeuta alternativo. Eu lido com o ser humano nos seus aspectos holísticos. E quando a gente fala do ser humano, ele não foi feito para tanto excesso de regulamentação. Aliás, se a gente for se reportar um pouco na história da humanidade, nós vamos verificar que as tábuas do Moisés eram 10 mandamentos. Depois a coisa foi tomando proporções que o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, condenou. Falou, olha, vocês criam tanta situação e vocês não movem um dedo para colocar em prática. Então, a partir do momento em que eu vou me tornar um legislador, eu quero pensar no ser humano de uma forma holística. O ser humano ele não foi feito para tanta coisa na cabeça dele. Então, uma outra bandeira extremamente importante é diminuir esse excesso de regulamentação. Voltando à questão de Olha, você sabe, deixa eu só fazer um parênteses. Eu sou professora de Direito, né? E um dos pontos que eu sempre levanto com os meus alunos é que não tem nada pior para uma democracia, para a transparência, para o combate à corrupção, do que leis desnecessárias. Porque o excesso de leis finda sendo portas abertas para a corrupção. Regulamentações que sejam impossíveis de serem cumpridas, observadas, também acabam sendo meio de corrupção. Você joga a pessoa na clandestinidade. Então, eu concordo plenamente com essa sua visão. Você trouxe uma percepção, vamos dizer assim, religiosa, espiritual, né, do mal que o excesso de normas faz, e eu trago, vamos dizer assim, para concordar com você, a percepção do mundo do direito. Essas muitas questúnculas que são criadas só servem para autoridades corruptas pedirem dinheiro para as pessoas que acabam caindo na clandestinidade porque é impossível cumprir tantas normas. Que bom ouvir isso da sua parte. A sociedade se torna criminosa. Eu, como terapeuta, eu sei fabricar cosméticos maravilhosos, praticamente 100% naturais, 99,99% natural. Eu sei fabricar alimentos funcionais em pote. Gente, até hoje eu não consegui montar minha microempresa, minha nanoempresa.
Um laboratório é a coisa mais simples de se criar. Basta ter um espaço pequeno, você monta um laboratório. Agora, vai no Sebrae e pega a cartilha, a lista. É imensurável, é impraticável para quem está começando. Então, isso gera, além de fomentar, como você falou, a corrupção, isso também fomenta o desemprego, quebra a cadeia econômica. E não basta só o excesso de regulamentação, nós temos também um excesso de carga tributária que também transforma a sociedade em criminosa, porque é impossível de pôr em prática. Então, tudo transforma o cidadão em criminoso e refém daquele político que quebra o galho quando o fiscal vai lá. Então, o fiscal vai lá na padaria, vê um negócio besta. Ah, já vou tacar multa. Aí o cara é obrigado a ligar para o vereador dele. Isso acontece muito em municípios menores. Olha, pelo amor de Deus, tem um fiscal aqui. E muitas das vezes a gente sabe que foi o próprio vereador combinado com o fiscal que manda o cara lá para criar pelo em ovo para manter o vínculo político. Ah, gente, pelo amor de Deus, nós temos que mudar, né? Já deu. O Brasil ele tem que ser... Que bom! Eu fico feliz que você tenha esse pensamento. Quando nós conversamos pessoalmente, acho que nós tratamos de tantas pautas que nós não conseguimos conversar sobre essa, mas é uma percepção muito madura das nossas necessidades. Inclusive, estou vendo aqui uma postagem, não sei se estou lendo certo, acho que é Aninha, 1489. Ela está pedindo uma dica de voto em prefeito, voto em vereador. Para vereador, olha aí, que bom candidato, o Emerson Zoc. Né? Para prefeito, a gente tem aqui uma divergência, então, em respeito ao meu anfitrião, eu vou deixar, peço para olhar as minhas redes, eu já fiz uma recomendação. Não vou desrespeitar o anfitrião. Imagina. Mas para vereador, olha aí, Emerson Zoc. Diga. 17051. São Paulo Pronto. precisa de boas... E você sabe, Emerson, que a Câmara ela é muito dominada, né, por forças políticas que controlam ali os vereadores há muitos anos, vereadores muito fortes, muito impositivos, né? Como é que você vê isso? Você já deu uma estudada nessa divisão de forças dentro da Câmara? Você está disposto a enfrentar essas resistências? Eu creio que nós estamos num momento único. Porque, com o advento da pandemia, a população está extremamente decepcionada com quem ocupou essa cadeira de legislador, de vereador, nos últimos 4 anos. Porque eles não fizeram absolutamente nada. Eles assistiram o Bruno Covas soldar a porta de loja e ficaram tudo morrendo de medo dentro de casa, ou do vírus, ou de se exporem e defender a população. Então, eu considero que nós estamos vivendo um momento ímpar, em que a população tem novas opções e motivos de sobra para rechaçar aquele povo que está lá. Vamos reinventar a Câmara Municipal, colocar gente nova mesmo. Uma das pautas que eu enfrentei, apesar de ser deputado estadual, às vezes as pessoas nos procuram com demandas municipais. E uma das pautas que eu enfrentei, muito relacionada à capital, foi a falta de vagas no ensino médio para adolescentes com deficiência auditiva. Vou explicar. Na verdade, existem vagas nas escolas convencionais, onde a criança, o adolescente com deficiência auditiva, vai participar das aulas em conjunto com todas os outros jovens, né, na mesma faixa etária, e esse adolescente vai ter um intérprete. Então, é a inclusão nas salas regulares. Essas vagas, elas existem. Mas eu fui procurada por 39 famílias que não queriam que seus filhos estudassem nas escolas convencionais com intérpretes. Foi uma demanda que nos surpreendeu muito, porque, como professora da USP, eu sempre ouvi os especialistas dizerem, né, que o melhor caminho seria essa forma de inclusão, que as famílias querem essa inclusão. E, de repente, eu tinha no meu gabinete 39 famílias pedindo para que seus filhos tivessem vagas na escola bilíngue, para que você compreenda, para quem nos assiste, para que quem nos assiste possa compreender.
A escola bilíngue é aquela escola que ensina Libras como primeiro idioma, tá? Então, ensina a língua portuguesa, mas Libras, a linguagem de sinais, é o primeiro idioma. E essas 39 famílias queriam que seus filhos tivessem vaga nas escolas bilíngues. Foi muito difícil, eu entrei em contato com a Secretaria Municipal, percebi que os técnicos da Secretaria, muito embora tenham sido respeitosos, tinham uma visão de que o certo era colocar esses jovens nas escolas convencionais, né? Agora, recentemente, o ministro da Educação baixou um programa para, vamos dizer assim, estimular que as famílias tenham o direito de escolher ou colocar seus filhos nas escolas convencionais, com as adaptações necessárias, no caso da deficiência auditiva, o intérprete, ou ter vagas nas escolas, entre aspas, especiais. Eu digo entre aspas, porque, por exemplo, os surdos não gostam que a gente utilize a palavra especial, eles usam a terminologia bilíngue. E até tem uma briga para saber se certo é falar surdo ou deficiente auditivo, então eu peço desculpas se eu ofender alguém aqui. Eu estou tentando me manifestar para que a gente possa estabelecer um diálogo. Eu fiz alguns elogios a esse programa novo do Ministério da Educação, porque eu entendo que esse programa prestigia a liberdade, né? A liberdade da criança, do adolescente, da família. Aí uma senhora entrou em contato comigo por e-mail, de uma maneira extremamente respeitosa, dizendo que não concorda com o meu posicionamento, porque ela própria tem uma filha com necessidades especiais, e essa filha sempre estudou em escola convencional, por inclusão, conseguiu fazer a faculdade, conseguiu agora um emprego, elas até estão muito felizes. E o que ela dividiu comigo foi o seguinte, ela falou, Janaína, eu entendo o que você quer dizer, cada família escolhe. Ela falou, só que eu acho que se fosse assim, quando a minha filha for estudar, eu não teria alcance para escolher a inclusão. Eu acho que por medo, por insegurança, para querer proteger, eu escolheria uma escola especial, ou até a minha filha escolheria. E hoje, olhando para trás, eu entendo que o mais certo foi colocar a minha filha no convencional. Então, é um tema extremamente complexo, né? É um tema difícil. Eu queria saber se você já refletiu sobre isso, se você tem algo para falar, se não refletiu, se você se compromete, né, como vereador, a abraçar essa pauta tão importante. Queria te ouvir a esse respeito. É polêmico, eu tenho uma visão minha sobre isso. Quando eu era menino, no grupo, inclusive aqui em frente à minha casa, aonde eu estudei, nós tínhamos o que chamávamos de sala especial. Então, esses alunos especiais, eles estavam numa escola normal, mas em uma sala específica. Eu gosto muito dessa ideia, porque você não tira o convívio com aquelas crianças e com os adolescentes que estão, por exemplo, dentro de uma, entre aspas, normalidade, que tem um sentido a mais. O surdo, no caso, não tem o sentido da audição. Os outros jovens têm. E eu acho interessante esse convívio, porque, Janaína, uma hora ele vai sair da escola e ele vai conviver com quem? Com nós, que temos todos os sentidos. Então é importante ele ter esse contato já com os adolescentes, com as crianças que têm todos os sentidos. Ele vai aprendendo a se virar. E isso também é uma escola. Essa é a minha questão. Certo, certo. Nós temos muitos problemas também com os materiais didáticos. Por exemplo, lá na Assembleia, eu vivo lutando contra projetos de lei que passa semana, entra semana, eles aparecem falando de educação sexual das crianças, mas num formato que eu penso que acaba estimulando a iniciação, entendeu? Eu não sou contrária à educação sexual, não sou contrária, mas eu tenho muito medo daquela postura de que, olha, como vai fazer sexo mesmo? Então vamos começar a falar, por exemplo, né, de preservativo com 12 anos, de retroviral com 13 anos.
E eu tenho um pouco de medo da gente assim perder a oportunidade de explicar para os jovens que a vida sexual requer responsabilidade, que acarreta, né, uma sobrecarga, inclusive emocional, porque nós não somos, e eu acho que você vai entender bem, apenas físico, né? Nós somos corpo, mente, espírito. Então, o envolvimento físico também traz um envolvimento emocional, com consequências. Então, assim, você como vereador vai participar de maneira muito, talvez até mais do que o deputado estadual, né? Muito constante da elaboração dessas políticas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ótimo. A minha visão com relação a isso é assim, tem coisas que você é obrigado a separar. Separa. Eu acredito que a formação vem da família e a capacitação para o mercado de trabalho e para a sociedade, ela vem da escola. Então, a escola tem que ensinar português, matemática, ciências, inglês, porque, e de preferência aula de inglês todo santo dia, que nem de português, porque nós... Concordo com você. Né? Então, a escola foi feita para isso. Agora, nós sabemos, porque nós já fomos alunos, né? E eu ainda sou aluno, estou no último semestre de gestão pública, que os alunos eles chegam no professor que eles têm mais carinho e comentam alguma coisa da própria particularidade. Então, é muito importante também o professor ter um treinamento para não fazer militância. Porque, sem querer, ele pode esbarrar na formação que a família está dando. Nós temos família cristã, muçulmana, budista, católica, evangélica, porque dentro do cristianismo existem várias bandeiras, né? Kardecista, macumbeira, que são os umbandistas, aliás, eu sou da Umbanda, a gente brinca que é tudo macumbeiro, né? Mas macumba é um ritmo. Então nós temos como é que se diz? Uma miscigenação de formações para as crianças. E o professor ele tem que tomar muito cuidado, ele não pode esbarrar naquilo. É sagrado. E por outro lado, o professor que também tem sua crença, isso eu acho que você tocou num ponto importante, ele não pode deixar de acolher o seu aluno, né? Porque o papel que a gente tem em sala de aula é um papel de acolhimento, entendeu? Porque às vezes também é tão difícil a separação disso, porque às vezes você fala assim, não, é a família que faz essa parte. Mas e se essa criança não pode contar com a família? Então, eu acho que a frase é essa, não pode ser um professor militante, tem que ser um professor acolhedor, né? Que tenha o bem do seu aluno como prioridade, não é assim? Fala um pouquinho desse teu plano do inglês, fala do teu plano do inglês. O meu plano do inglês é uma coisa muito simples. Eu acho que o aluno, ele tem que, do primeiro ano em diante, ele tem que aprender português e inglês todo santo dia. Eu nunca consegui aprender o inglês porque eu pareço mineiro, que come queijo e fica esquecido. Você já ouviu falar disso? Que diz que o povo mineiro é um pouco mais esquecido porque come queijo, né? Gente, eu sou muito esquecido. Eu sou muito esquecido e eu como muito queijo, e principalmente os de Minas. Brincadeira à parte, só para quebrar o gelo, eu sou muito esquecido. Eu não consigo ir uma vez por semana, 2 vezes por semana na escola e fixar aquilo na minha cabeça, já era. E assim, pela minha natureza, eu tenho o meu jeito de aprender. Então eu não consigo ter aquela disciplina imposta. Aquilo que eu me dedico a fazer, eu faço extremamente bem feito. Mas eu não consigo exatamente entrar numa disciplina que é colocada em mim. Então você leva esse material para casa e faz essa tal lição. Ferrou. Lascou para o meu lado. E tem muito aluno assim como eu. Então, onde que eu me dou melhor? E eu acredito que muita gente é como eu e se dá melhor. É todo dia. Todo dia você fixando aquilo, treinando aquilo. Aí não tem como, você vai aprender e não tem aquela sobrecarga de atividade para sua casa. Até porque quando você vai para sua casa, você tem as suas coisas da sua casa também para resolver. Por mais que seja uma criança e um adolescente, ele também quer brincar, ele também quer fazer as coisas dele. Se ele ficar trazendo a escola para casa e aquilo ocupar um tempo enorme, aquilo fica chato.
E dentro de uma perspectiva holística, nós estamos aqui na vida para viver, não é para carregar fardos imensos e pesados. Ninguém suporta. Tem razão. Muito interessante, muito interessante. E por que você decidiu se candidatar? Conta pra gente. O que fez você tomar essa decisão de vida? Você fala em 2018 ou agora? Agora. Ou pode contar de lá e aqui também. Bom, então vamos começar agora. Eu estava na dúvida se ia ou se não ia. Na verdade, eu já estava mais para não. Aí, a minha heroína Janaína me convida, como é que eu vou negar isso? Que bom, fico feliz de ter uma participaçãozinha. Tomara que você seja eleito, estou muito na torcida. Que bom. Obrigado. Que bom. E em 2018, eu fui por um chamado mesmo espiritual. Como foi esse chamado? O que aconteceu? Conta pra gente. Vou contar. Com 14 anos, eu frequentava um terreiro aqui perto, na Avenida Vereador Abel Ferreira, de uma senhora, ela faleceu com 100 anos. O nome dela era Madrinha Celeste. E ela morreu com quase 100 anos. Uma senhora, um doce. E o que ocorreu? Em dezembro de 2017, já fazia muitos anos que ela havia falecido, eu sonhei que eu escutava um hino de Umbanda muito conhecido. Qual? Canta um pedacinho, você lembra? Vencedor de demanda. Eu vou começar de novo. Se o meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Quem que é beleza, Ogum? E aí? Ogum é São Jorge Guerreiro, ele é um militar. Aí eu sonhei que eu estava num corredor, desse lado aqui direito, tudo janelado, maravilhoso, claro, maravilhoso. E do lado esquerdo havia uma escadaria de aço. Aço é um elemento de Ogum. Inhame é comida de Ogum que o pessoal oferenda para ele. E eu passei por essa escada pisando em inhame, numa escada de aço, e cheguei num salão gigante, todo branco, chão, parede, teto, e haviam mais de 300 pessoas lá de branco, aquelas roupas usadas nos terreiros de Umbanda, todas incorporando Ogum. E a Madrinha Celeste veio com o Ogum dela em terra e me saudou. E um dos Oguns que estava em terra colocou um manto marrom em minhas costas. E eu acordei sem entender nada. O manto marrom é Xangô. Tá. Aí agora vai ficar fácil. Ogum, os militares. Xangô, quem escreve a lei. Uhum. O deputado, o vereador. Em fevereiro de 2018, lembrando que este sonho foi em dezembro de 2017, em fevereiro de 2018, me contata um amigo de infância e me coloca num grupo da época do ginásio, do primário. E ele já acompanhava as minhas postagens no Facebook sobre política. E aí ele me convidou para ir numa reunião com o Coronel Castro e eles me chamaram para sair para deputado estadual. Você vê que eu tenho muito amigo militar. Sim. Muito. Os militares, Ogum é um militar. Eu entrei para um partido que só tinha militar em 2018, agora alguns saíram, para sair para deputado, o manto de Xangô. E graças a você, que teve 2 milhões e tantos de votos, eu virei o suplente, eu tive meu diplominha de suplente. Que beleza! Então, foi, se concretizou, foi um chamado espiritual. Que beleza! E eu levei isso muito a sério. Eu levei isso tão a sério que eu comecei a fazer a faculdade de gestão pública. E já estou no último semestre. E o que esse curso de gestão mudou na sua vida? O que você acha? Quais ferramentas esse curso te deu para que você hoje se apresente como um candidato melhor a ser vereador na nossa cidade? Olha, nós temos na grade curricular matérias de licitação, matérias de direito, e a gente já chega lá na Câmara Municipal mais norteado. Né? Porque com senão certeza. você obriga a chegar lá e pegar na unha, no laço, né? Ali, chega lá, vamos ver o que dá. Não, não é assim. Eu já tenho uma noção, eu já estou lendo a respeito de direito, de licitação, uma série de coisas. Então é muito interessante. Não, e eu vou lhe dizer, essa formação dentro de uma casa legislativa, ela faz muita diferença.
Eu percebo isso pela minha vivência agora na Assembleia. Antes de ser deputada, eu não imaginava, confesso mesmo, que ser formada em direito, professora de direito, seria tão significativo para o exercício da função. Estando na Assembleia, eu tenho a clareza disso. O trabalho de um deputado, de um vereador, é um trabalho técnico-jurídico. Porque nem sempre é suficiente ter uma boa ideia para um projeto ou concordar com a ideia de um colega. É necessário ter a capacidade de verificar se aquela ideia está colocada de maneira clara, eficiente, no texto da lei, entendeu? É necessário, e aí eu digo para você e para as demais pessoas que são candidatas, já vão lendo o regimento interno da Câmara para entender como é que ele funciona, assistam às sessões, entendeu? Passem a viver um pouquinho o dia a dia da Câmara, porque tem um regimento que está escrito, tem um regimento da vida real, sabe? É importante entender a dinâmica regimental para poder utilizar a favor das boas ideias, né? Então, assim, essa formação, o estudo, faz toda a diferença no exercício do cargo. Né? Fico feliz que você tenha ido estudar gestão, que esteja terminando o curso. Parabéns, muitos parabéns. Para fechar a questão do inglês na escola, uma coisa que eu acredito é que o aluno tem que estudar o inglês de segunda a sexta, mas a população em volta, adulta, ela precisa também do inglês. A escola, principalmente a municipal, e eu acredito que como um vereador eu posso entrar em contato com o Estado também e propor isso para as escolas estaduais aqui dentro da capital, não só as escolas municipais, mas as estaduais também. Quando elas não estão lecionando para a criançada, para os adolescentes, coloca à disposição da população que vive em volta para dar esse curso de inglês também de segunda a sexta. Porque, Janaína, é imprescindível. Eu vou te contar uma história. Eu coleciono minerais, você sabe que eu amo cristais, né? Eu coleciono minerais desde os 7 anos de idade. Eu comprei uma flor de ametista, uma coisa maravilhosa, linda de viver. Olha o que aconteceu por falta de inglês. E, como o mineral bruto, ele é simplesmente único, ele não sofreu lapidação, ele tem uma formação e uma característica própria, ímpar. E a minha, ela tem um espiralado assim no centro, ela tem os raios para todos os lados, parecendo aquele símbolo do Santíssimo da Igreja Católica, e ela forma um coraçãozinho em tom lilás. É um mimo, uma coisa maravilhosa. O que eu fiz? Inspirei, entrei naquele site no eBay, pedi para uma prima minha que manja de inglês colocar um anúncio desta pedra por uma grana muito alta naquela época, que dava para eu comprar hoje uns 4 terrenos aqui no meu bairro, de 10 por 50, que hoje vale 1,5 milhão cada um. Nossa, uma pedra? Eu pedi esse valor. Porque na minha cabeça eu pensei assim, ela é única. Ela não tem valor de mercado, mas ela é única. E por ela ser única, quem quiser e tiver, vai pagar o que eu quero. Esse foi o pensamento. Janaína, apareceu o comprador. Menino. E a minha prima tinha ido para a Ilha Comprida. E naquela época não tinha tanta... O celular era aqueles tijolão. Sei, lembro bem. Eu tive um. Pois é, eu também. Aqueles tijolão. E ela lá na Ilha Comprida, e não pegava o celular lá. E aí, amiga? Eu pedi para um amigo meu, e ele, por uma dor de cotovelinho, somado a não manjar tanto, me fez uma tradução equivocada e uma resposta mais indevida ainda. E eu perdi a venda. Esse foi o resultado de não ter o inglês na minha vida. Olha, eu acho, inclusive, eu até já conversei com colegas que têm filhos adolescentes, se a pessoa tiver que escolher algo em que investir para o futuro do filho, eu falo, invista num curso de inglês, né?
Se o Estado puder, vamos dizer assim, fornecer essa ferramenta para os jovens e até para os adultos, como você está propondo, tanto melhor. Inclusive porque o Brasil é uma potência em termos de turismo, né? Uma potência. Seja o turismo natural, né, o ecológico, seja o turismo cultural, né, porque nós temos muita cultura para mostrar. O brasileiro não valoriza o que tem, mas nós temos sim. Então, você capacitar esse jovem para poder receber os turistas, trabalhar em hotelaria, trabalhar como guia, né, trabalhar também em contratos internacionais nas mais diversas empresas. Isso é emprego, né? Isso é emprego, isso é geração de riqueza. Então, quando você disse para mim que tinha essa proposta, eu apoiei naquele momento, apoio agora publicamente e te digo, quando o presidente Bolsonaro tomou posse, eu liguei oh, meu Deus, agora me deu um Abraham. branco, mas aquele amigo dele, que eu também conheci na campanha, que toca sanfona, o Gilson. O Perdão. Gilson assumiu a pasta do turismo. Ele tem ali uma secretaria para fomentar o turismo. Ele não é um ministro, ele é secretário. Eu liguei para ele, eu falei, Gilson, faz um programa de ensinar inglês para as crianças no Brasil inteiro, principalmente no norte e no nordeste, né, que o potencial turístico é muito grande. Ele concordou, mas infelizmente, né, no lugar de seguir aí essa dica, ele acabou partindo para defender, legalizar o jogo, o que eu sou contra. Né? Eu sou contra, acho complicado um governo conservador só chegar com ideia que sempre foi defendida pelo lado de lá. Mas não vamos brigar, né, Zoc? Porque eu sei que isso aí é outra divergência entre nós também. Deixa pra lá isso aí. Não vamos brigar. Me faz um favor. Oi? Eu também não curto essa história de jogo, não. A menos que pegasse um localzinho tipo Las Vegas só para aquilo e acabou. Me diz uma coisa, eu tô sem relógio aqui. Que horas são? Porque o Instagram cai quando dá 1 hora de conversa. Que horas são aí? Temos um tempo ainda. Temos um tempo. É 12h35. Tá, então a gente tem um tempo ainda. Você tem mantido contato com os outros candidatos? Vocês estão trocando ideias? Tem uma pauta comum? Ou as candidaturas estão bem individualizadas agora? Como é que vocês estão lidando com isso? Nós temos grupos no WhatsApp dos candidatos do PSL, onde a gente recebe orientação de prestação de conta, do que pode, do que não pode, porque você sabe que uma coisa exorbitante de regra, né? Sim, eu inclusive tenho dito que tantas normas na época da eleição acabam favorecendo quem não presta. Porque quem não presta não cumpre norma mesmo, não declara nada mesmo. Né? A pessoa correta, que quer fazer tudo direitinho, declarando tudo bonitinho, apresentando todos os documentos, ela enlouquece. Né? E muitas vezes não consegue se dedicar à campanha propriamente. Eu lembro da minha campanha, eu que cuidei de toda a documentação, eu que fui abrir a conta, e aí contratei advogados, confiei, deu problema na hora, os advogados perderam meu prazo. Então, assim, são tantos excessos, e quando a gente vai olhar, né, as campanhas que são impugnadas, as contas que são rejeitadas, em regra, é por uma falta de um documento ridículo. Desculpa falar desse jeito, ridículo. E aí eles deixam passar um caminhão de coisa errada e ficam infernizando a vida dos pequenos, né? Pequenos no sentido de que utilizam poucos recursos, muitas vezes por falta de um pequeno documento. Né? Então, assim, o Brasil precisa olhar para isso, sabe? Precisa focar os recursos humanos, os recursos materiais e impedir as grandes fraudes, os desvios, a má-fé, o dolo, e não infernizar tanto a vida de quem está fazendo certo, quem quer fazer o certo. Né? Muito tempo perdido com burocracia do candidato. Eu tenho trauma, vou ser bem honesta com você. Quando as pessoas me falam, você vai se candidatar a quê? Eu tenho trauma de tudo que eu passei na época da campanha. Trauma.
sabe? Em 2018 eu coloquei Assim, gasolina no meu tanto é que carro. quando as pessoas dizem, você é candidato, eu falei, toma cuidado. Né? Por exemplo, quando a gente conversou sobre essa live, o que eu te disse? Liga para o jurídico, vê se a gente pode fazer, entendeu? Porque assim, tudo era motivo de problema. Né? Outra coisa que eu queria aproveitar para falar para você e para os candidatos, se você entrar numa padaria, tiver uma criança ali e te pedir uma coxinha, né? Olha que absurdo. A lei é tão absurda, a lei é tão cruel, que você não pode comprar uma coxinha com uma criança sob pena de ser impugnado. Né? Eu lembro que eu era candidata, teve o caso de uma outra candidata que perdeu a candidatura porque foi visitar um local, estava faltando uma lâmpada, a mulher comprou uma lâmpada. Quanto é que é uma lâmpada? R$ 10? E aí perdeu a candidatura. Então, assim, essas decisões duras, né, que, ao meu ver, com todo respeito, são pouco inteligentes, muitas vezes aparecem como, não, a justiça eleitoral é rigorosa. Desculpa, isso não é ser rigoroso. Isso não é ser rigoroso, porque a gente vê um bando de coisa errada que passa. Isso é perseguir o pequeno, né? Isso concentrar esforços em situações que não merecem os esforços da máquina pública. Né? A justiça é muito cara para ficar focando nessas coisas. Não obstante todas essas minhas críticas filosóficas, jurídicas, essa é a lei que se tem. Então, é muito importante que os candidatos estejam muito atentos, sabe? Não pode pagar uma água de coco para a pessoa que está do lado ali, se for para arredondar o troco, infelizmente. Né? Então, fica aqui essa orientação. É melhor tomar muito cuidado para cumprir, além da conta, sabe? Todas as pequenas normas, pouco inteligentes normas, para não ter aí a candidatura impugnada e, de repente, entra no lugar de quem faz tudo certo, alguém que fez tudo errado e eu não sei como nunca é pego. É verdade. Em 2018, eu vou até te contar uma história que eu passei também. Eu tive que devolver R$ 294,50 porque eu usei para pôr gasolina em meu carro. E a justiça quer que você alugue um carro para colocar gasolina. Oh, meu Deus do céu! Então, você acaba sendo estimulado a gastar mais, né? Acaba tendo um estímulo para gastar mais, né? Mas é isso mesmo. O que mais? Você quer compartilhar com a gente aqui mais alguma ideia, mais alguma proposta? Sim, a minha cabeça ela é criativa, graças a Deus, né? Por isso que eu peguei esse número 51, 17051. São Paulo precisa de boas ideias. Eu gosto da questão do meio ambiente. Eu acredito que deveria haver um incentivo para a população de São Paulo plantar árvore. Isso é muito importante. Mas já está provado de que essa questão da poluição não é bem como o que a mídia diz, que isso é coisa de globalista. Não, gente, não é assim. Se eu estou andando na rua, no verão, num sol de meio-dia escaldante, eu vou adorar andar por uma rua que tenha árvores. E a questão do verde, ela traz um frescor e uma purificação de ar. A árvore puxa o carbono e libera o oxigênio. Né? Então, eu acho que o meu cunhado vai votar em você. Eu vou mandar esse vídeo para o meu cunhado. Ele planta árvores desde sempre. E eu acho que ele vai votar em você por causa disso. E eu sou apaixonado por essa ideia. Eu acho que a prefeitura pode dar um incentivo no IPTU para quem planta árvore na porta de casa. É um incentivo, mas é um estímulo. E para quem não tem árvore, não tem um desconto. Interessante, muito interessante. Eu acho bonito, eu confesso que não é muito a minha praia, entendeu? Mas assim, o que eu estou fazendo? Eu estou analisando os candidatos e aí, conforme o perfil do eleitor, eu já vou indicando. Esse aqui é a sua cara. Então, essa tua frase é a cara do meu cunhado. Já vou mandar o vídeo para ele. Eu gosto de árvore também. Mas, assim, eu tenho às vezes medo da pessoa plantar árvore no lugar errado, entendeu? Amanhã planta de um jeito que a árvore cai. Então, assim, eu acho a ideia excelente, mas tem que cuidar para ter aí alguma orientação, né? Para as pessoas não saírem por aí plantando árvore
de maneira insegura, entendeu? Ó, nós Mas a temos ideia é na boa, a rua, ideia é boa. numa rua, nós temos um lado com rede elétrica e outro lado sem. Óbvio. No lado que não tem rede elétrica, podemos colocar as árvores um pouco mais altas. No lado da rede elétrica, arbustos. Então, tudo isso daí é completamente administrável, né? E Agora, uma outra ideia que eu tenho que eu acho assim, muito bacana é com relação à habitação. Janaína, nós somos tratados que nem aquele passarinho João de Barro. Não dá. Pegar a população e confinar em apartamentos cada vez menores, gente, parou. Pelo amor. Aí a pessoa fica desempregada, ela não consegue fazer na cozinha dela uma panela de brigadeiro para vender na rua, para pegar um dinheiro. O ser humano precisa de espaço, ele não nasceu para ficar numa jaula. você sabe que eu recebi uns e-mails de um pessoal pedindo para a gente regulamentar no estado de São Paulo as casas pré-moldadas, como tem nos Estados Unidos, né? Que as casas já são compradas prontas, por um valor muito acessível. Então, anota aí para você, quando for vereador, levantar se tem como a gente trazer essa Casa cultura pré-montada, americana mesmo para São Paulo. Eu confesso que ainda não fiz o regulamentação. estudo sobre isso, mas seria as pessoas poderem comprar a casa pronta. Você já não viu em filme americano? Eles transportam a casa em cima do caminhão inteira. E eu tenho recebido uns e-mails de pessoas dizendo que seria muito econômico, até alegam lobby de construtora, por não conseguirem regularizar isso no país. Né? Não é só de São Paulo, não. Gente do Brasil inteiro tem pedido isso. E uma outra coisa que aí eu vou pedir como paulistana, que você, estando na Câmara, quero que esteja, que você avalie, como a gente enterra esses fios, né, que enfeiam tanto São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade do mundo, é uma cidade do mundo, belíssima, e esses fios, assim, tem lugar que não são nem fios aparentes, são bolos de fios, enfeiando a cidade e trazendo insegurança, né? Fios caindo, a gente não sabe se está passando ali eletricidade. Então fica aqui um pedido, né? Como munícipe, que você olhe por isso, entendeu? Porque não é possível, não existe um programa, um projeto, uma proposta para enterrar esses fios. O centro de São Paulo, há muitos anos, há décadas, isso daí já foi resolvido. É tudo por debaixo das calçadas. Então, quer dizer, não foi feito por quê? Esquerda no poder. Aquela direita que é travestida de direita, mas que, na verdade, é esquerda no poder. É a esquerda. Esse PSDB... Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho a impressão que nós estamos desde sempre sendo coordenados pela esquerda. Isso aí é verdade. E continuamos, né? Sim, e eles estiveram há décadas aí e não fizeram porque não quiseram. Imagina, tem bairros aí que tem casas maravilhosas e está lá os fios de rede elétrica. Quer dizer, não foi Tem feito razão. porque não, eles pagam IPTU caríssimos, altíssimos, e não recebe. Aqui, você morou no Tatuapé, não foi? E você Sim. sabe que o Anália Franco é chiquetoso pra caramba, o Anália Franco, né? Nossa, né? Meu, as ruas do Anália Franco estão tudo afrangalhada, tá uma coisa do diabo aqui. Agora você imagina o IPTU de uma pessoa que tem um apartamento de 200, 300 metros no Anália Franco. O cara paga uma fortuna. Ele paga uma fortuna de IPTU. E quando ele põe o Mercedão dele, a BMW dele, o carrão importado dele no asfalto, aquilo é uma desgraça. E me diz uma coisa, como é que você está fazendo sua campanha? Você tem visitado os bairros? Você tem visitado as pessoas? Como é que você está organizando a sua campanha? Corpo a corpo. Não tenho dinheiro, não tenho recurso. Dessa vez nem gasolina vão poder reclamar, porque eu estou fazendo aqui no bairro, então eu vou a pé. E alguns amigos que estão em outro bairro, a gente resolve por telefone. Então eu tenho uma estratégia de visitar pessoas que tenham a sua carteira de cliente, né? Imobiliárias, onde geralmente tem um advogado, advogados que eu conheço, aí eu mostro aquela indicação sua lá no Instagram. Olha, eu estou indicando a Emerson Zoc. Gente, vocês que são aí do jurídico, a Janaína está me indicando, viu? Que bom, pode falar.
Pode falar. Estou indicando mesmo. Acho que é um bom candidato que vai ajudar São Paulo, né? Uma pessoa completa, bem intencionada, espiritualizada. Estou indicando mesmo. Pode falar. E é isso daí, a minha maneira de estar. Eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Uma equipe que é amigos de anos, que me ajudam e que acreditam em mim, como você está acreditando, e estão colaborando comigo. Então eu saio para a rua. Me deram um pouquinho de panfleto, eu estou distribuindo o que deram, estou esperando o partido ver se libera alguma coisa para eu mandar fazer mais panfletinho, porque o pessoal pede, né? E talvez eu tenha que tirar um pouquinho do meu bolso, eu já estou juntando um dinheirinho, e vou colocar naquela conta de doações gerais. Caso o partido não me dê a verba, eu vou ter que mandar fazer, imprimir o santinho com o meu dinheiro. Porque a pessoa Entendi. sente falta disso. A pessoa sente falta disso daí. De levar Agora, você sabe, eu sou contrária a fundo eleitoral, eu sou contrária a fundo partidário. Mas o PSL tem muito dinheiro, né? Então, eu estou achando estranho eles não estarem ajudando os candidatos. Tem eles ficaram de avaliar, né? Deram alguma satisfação? Eles estão avaliando essa questão, né? E para ver o que vai ser dado, o que não vai ser dado, né? Eles ainda, do meu ponto de vista, já poderia estar resolvido isso. Mas, né? Se a gente for pensar também, Janaína, 45 dias de campanha é bastante. Porque panfletinho a gente tem que entregar, a menos quando é para aquela pessoa conhecida, que você sabe que não vai jogar fora, que é o meu caso, estou entregando para quem eu sei que não vai jogar fora, né? Mas o panfletinho, quando a gente sai mesmo para a rua para entregar, para conversar com a população, né? Eu penso que é nos últimos 20 dias. Porque tem gente que acaba perdendo. Então, 45 dias de campanha é bastante tempo. Então, eu acredito até que o PSL está no prazo. Eu, por ser ansioso, já gostaria que isso estivesse resolvido. Mas eu acredito que ainda está no prazo. Porque assim, tem que ajudar, já que tem esse dinheiro, porque o dinheiro vai ser liberado. Aí, se não está ajudando os candidatos, está fazendo o quê, entendeu? Eu acho que tinha que acabar com esse fundo eleitoral, fundo partidário. Eu acho que muito do inferno que a gente vive nesse país tem a ver com esse dinheiro. Muita gente pendurada em partido, sem nenhum perfil para a vida pública, só mamando esse dinheiro. Então, eu acho que tinha que acabar, eu sou muito sincera. Mas na medida em que tem, e tem tantos candidatos, né, querendo trabalhar sem condições, por que não ajuda os candidatos, pelo menos com esse material, entendeu? Não tem cabimento, né? Olha, Janaína, eu sou utópico. Do meu ponto de vista, quando a pessoa quer se candidatar, ela vai no cartório eleitoral próximo à casa dela e fala, quero ser candidato. E a coisa tem que ser distrital. E o próprio TSE, o próprio cartório eleitoral fornece o santinho. Está aqui, querido, teu material, se vira. Para mim, tinha que ser desse jeito. Sim, porque aí você não tem cartéis, né? Você não deixa montar cartéis, você não tem coronéis, entendeu? Eu acho que tem que acabar com o partido. Eu não estou traindo ninguém, porque sempre defendi isso. Tem uma DPF no Supremo, promovida pelo doutor Mesomo, que é um advogado do Rio. Eu me habilitei, ninguém me pediu, eu me habilitei, pedi para sustentar oralmente, paguei minha passagem, fui para o Supremo, sustentei as candidaturas avulsas, e foi uma coisa muito desgastante, porque todos os partidos, acho que com exceção da Rede, para ser justa, todos contrataram advogados para irem lá falar contra as candidaturas avulsas, ou seja, querem manter o cartel, né? O cartel que submete, que não permite que bons candidatos se lancem, por exemplo, a prefeitos. Tem um monte de partido que não permite. Não permite que alguém saia vice do outro que é candidato que é bom. Então, a gente tem que começar a trabalhar também para quebrar, sabe, com essa estrutura ultrapassada, que eu acho que nos coloca tão atrasados, infelizmente, quando comparado com o mundo, né? Eu sou muito a favor dessa ideia também da abolição de partido. Do meu ponto de vista, eu também mudaria a atual Constituição, mas é que a gente já está entrando numa coisa de esfera federal. Né? Eu só sou um mero candidato a vereador, que é uma coisa munícipe, né? Municipal. Então, assim, você segue candidato, ganha para vereador, cumpre o mandato inteiro, não quero saber de sair no meio, e aí você vai para federal. Tudo bem? Podemos combinar assim?
Sem dúvida. Eu posso até, de repente, se for um bom vereador, virar prefeito, quem sabe, da cidade. Pronto. Vou cumprir os 4 anos. Emerson, eu vou ter que encerrar agora. Eu queria agradecer esse diálogo, tá? Eu queria cumprimentar você pela coragem de enfrentar, de estar aí batalhando, mesmo sem recursos. Né? Peço aqui que o PSL ajude Emerson Zocchi, que é um bom candidato. Eu sei que há outros bons também, mas que é um Sim. bom candidato, uma pessoa do bem, trabalhadora, né? E eu estou torcendo muito para que você seja eleito. Vou compartilhar essa nossa conversa nas minhas redes. Nunca eu faço assim, sabe, voto de cabresto, sabe, de dizer, ó, vote em A ou vote em B. Eu escolho algumas pessoas que eu considero boas pessoas, para que essas pessoas possam mostrar o seu perfil, entendeu? E aí o eleitor que se identifica com aquela pessoa vai levantar a vida dela, vai ver se o santo bate, né? Você entende bem? E aí vai votar com mais consciência, entendeu? Eu acho que a gente tem que sair desse momento, sabe? Daquelas pessoas que têm alguma visibilidade e dizer, oh, vote em tal. Né? Eu acho que a gente tem que sair desse momento. Então, o que eu quero dizer? Né? Você é eleitor na capital de São Paulo, esse é o Emerson Zocchi, conheçam as ideias dele, levantem a história dele, né? E se entenderem, como eu, que é uma pessoa que vale a pena, deem seu voto a ele. Qual é seu número, Emerson? 17051. São Paulo precisa de boas ideias. Muito bem. Então agora aí, fala aí sua frase final para a gente encerrar essa nossa conversa. Eu quero agradecer a todos que estiveram acompanhando a nossa live. Agradecer você, Janaína, pela coragem, né, de assim, a gente se conhecer e, poxa vida, indicar eu. Eu fico feliz da percepção positiva que você teve a respeito da minha pessoa. E eu posso te garantir, eu sou essa criatura dos avessos mesmo que você está vendo. Claro que eu tenho outros aspectos que, com o passar do tempo, você vai conhecer e vai também perceber que, não, eu não errei não a respeito do Zocchi, eu acertei. Eu tenho certeza. E a população, gente, é isso daí. Ó, eu sou o Zocchi, é isso que vocês estão vendo. Tenho boas ideias, boa vontade, mas vocês sabem, a política, infelizmente, é um meio aonde a vida não é fácil, que jacaré tem que nadar de costa, de tanta piranha que tem querendo morder ele. Então ele vai de costa nadando porque o couro dele aqui nas costas é bem duro. A gente tem que ser assim na política, né? E obrigado a todos pela oportunidade, pelo carinho, pela